Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre os sistemas operacionais. E eu separei umas perguntas aqui, umas informações. Vamos lá. Antes disso, deixa eu me apresentar. Meu nome é Eduardo, eu sou estudante da AgroDev e esse é um projeto barra tarefa que a gente tem que entregar, né? E vamos a ele, né? Bom, o que é um sistema operacional? E por que ele foi criado, né? Bom, tá falando aqui que ele foi criado. O sistema operacional, basicamente, é o software mais importante do nosso computador. Ele trabalha de forma assíncrona, ou seja, desde o momento que a gente liga o computador ou dispositivo, qualquer ele que seja, né, o sistema operacional já começa a rodar. E ele é responsável, está dizendo aqui, né, por gerenciar os recursos do computador com mais eficiência, facilitar a interação do usuário e garantir a segurança do computador e dos dados nele. Vamos lá, vamos digerir isso aí, né? Gerenciar os recursos do computador com mais eficiência é, digamos assim, todo dispositivo atualmente você pode fazer mais de uma função ao mesmo tempo, né? E pensando assim, como será que isso é possível, né? Como que o, fica esse gerenciamento de processamento, memória, isso vem da própria máquina? Não. O responsável por isso é o sistema operacional. Ele que vai ditar quanto de memória, quanto de processamento uma tarefa, tipo, o limite, né? De processamento e memória que uma tarefa pode pedir, que vai usar para que rode liso, né? Facilitar a interação do usuário é basicamente a interface, né? Interface que vem ficando cada vez mais intuitiva, né? Ainda tem muita gente ainda que não tem acesso à tecnologia, mas a tecnologia está se tornando cada vez mais acessível e esse é um dos fatos, né? A intuitividade, né? Ficando bem fácil. Um dos exemplos é a forma como que a tecnologia vem se difundindo desde os mais pequenos, né? Que os mais novos, que na minha época eu não tinha tanto acesso e hoje é impressionante como isso está exacerbado, né? E se deve um pouco também pelos dispositivos móveis, né? O computador, o tablet. Hoje qualquer criança tem e utiliza com desenvoltura, assim como uma pessoa mais idosa que não era também comum a gente ver utilizando, né? De forma tão hábil, né? Para alguns. E a segurança do computador, outro dos motivos, a segurança do computador e dos dados, né? Porque antes tinha a máquina, o que você tinha que fazer ali, a tarefa que você tivesse que realizar teria que ser programada, o caminho teria que ser pensado e todo o contexto daquilo tinha que ser programado e pensado. E, além disso tudo, a segurança da própria máquina, dos dados, aquilo que você teria que fazer. Basicamente, eu até separei uma pergunta aqui que é muito importante para a gente dar continuidade, né? Deixar mais claro. Como era a vida antes do sistema operacional? Difícil. Fala aqui que antes do sistema operacional, tudo tinha que ser programado. A gente, em, em linguagens de programação de baixo nível, que significa o quê? Que a máquina entenda com mais clareza, porque temos a linguagem de máquina e a linguagem do usuário, a linguagem humana. E quanto maior o nível, significa que mais a linguagem é pensada para o usuário, né? Mais fácil a programação. E, por outro lado, a programação de baixo nível, e está mostrando aqui o Assembly, por exemplo, ele era usado
uma linguagem de máquina mesmo, sabe? Que o termo que mais se adaptasse à máquina, algo mais difícil. Então, para ficar claro, né? Para dar um geral, o, o computador não era tão acessível e não só pelo financeiro, também porque você precisava ter um conhecimento mesmo para fazer qualquer função, né, no computador, né? Um exemplo que está aqui era de um aqui, ó. Para imprimir um documento, o programador teria que escrever um código que controlasse a impressora, definindo as configurações da impressão e enviando os dados a serem impressos para a porta correta. E vou colocando nos termos de hoje, uma impressão é só uma das funções que o computador pode empenhar, né? Ao mesmo tempo, além de funções que não são visíveis para o usuário, né? Como o driver mesmo, tipo, como os drivers mesmo dos programas aqui da câmera que eu estou usando, tem um driver específico. O microfone também, o teclado e o mouse. E tudo isso roda ao mesmo tempo, além da segurança do computador, que eu posso estar aqui, né? E seguro com firewall, né? Aí é isso que o sistema operacional proporcionou para a gente, né? Ele foi criado para deixar mais eficiente e simplificar da forma como que a gente mexe com o computador, né? E tá falando aqui que uma das coisas que veio a revolucionar com a criação do sistema operacional foi o fato de que vários usuários podem acessar o mesmo computador, né? Você liga ali o computador, tem o seu usuário certinho, um usuário de um terceiro, um familiar seu, né? Que usa na mesma casa, um computador poderia ser acessível depois do sistema operacional ou de ser acessível à família toda, né? O filhinho que usa para jogar, a mamãe que usa para ver para receitas e para trabalhar também, o pai, né? Aí melhorou, e muito. Vamos uma curiosidade, e essa curiosidade é a respeito do sistema operacional para o mobile, né? Que é o Android, e que eu acho que muita gente, de vocês, pessoal que está vendo esse vídeo, usam o Android ou já usaram, até cansar, né? Que eu todos os aparelhos que eu tive utilizaram Android, eu já tive um ou outro iPhone, e na minha opinião, o Android tem seus problemas, mas uma coisa boa dele é essa intuitividade, né? E mais aproximado com o que a gente viu até então, né? Um sisteminha bem básico. E esse é uma das. E esse é um dos motivos pelo fato dele ser tão difundido, né? Mas aqui está a curiosidade, né? Verdadeira. Que aproximadamente 80% dos smartphones de todo mundo usam o Android. Porque ele não só ele é um sistema mobile, né? Mas ele não só é usado nos smartphones. Está falando aqui que tanto TV, relógio inteligente, tablet, até alguns sistemas de carros são utilizados com base no sistema Android, né? Outro motivo pro fato do Android ser tão difundido, 80% é um número grande, né? É a questão de que ele é um sistema que é mais livre, por assim dizer. Diferente do iOS, por exemplo, da Apple, que só os hardwares da Apple conseguem usar, você não consegue colocar um sistema iOS num celular Samsung, Motorola, por exemplo. O Android, ele é difundido para tudo. Você pode colocar ele tanto no LG, quanto no Motorola, quanto no Samsung, N outro, o mesmo a Xiaomi, que é baseado no sistema Android, né? Então,
ele é muito difundido e sucesso, né? Sucesso. E não é tão antigo, né? Em 2008 ele foi criado, para você ver como que a tecnologia, de um modo geral, ela tem essa revolução, essa mudança muito rápido e a tendência é ficar cada vez mais rápido mesmo, né? Vamos lá, o Windows e o Linux, né? São dois sistemas operacionais para desktop e só que não só, né? Tanto o Windows quanto o Linux a gente também tem sistema de gerenciamento de mainframe, né? De dados, né? Que eles vão um sistema operacional que ele vai se adaptar à forma que você vai utilizar. Você pode utilizar ele em redes de computadores. Você tem uma empresa, você contrata um pacote do Windows, por exemplo, e coloca em todas as suas máquinas. Ou você pode pegar e também colocar o Linux, né? Vai depender da forma que você vai depender do que você vai fazer com a sua rede, né? Com o seu computador, com o seu dispositivo. Aí eu separei aqui umas diferenças, né? Que são as principais. Não, primeiro vamos dar um, um resumo aí do que é, né? O Windows é um sistema da Microsoft, né? Que ele é bastante difundido. Ele apresenta uma interface gráfica do usuário e, um legal do Windows é que você tem vários aplicativos, né? Várias aplicações que já vêm com ele e entre outras que você pode estar utilizando que são da própria Microsoft, né? Que não vai ter nenhum problema de compatibilidade, né? Você vai lá, instala numa fonte segura e, e boa, utiliza aquilo, né? De forma tranquila. Tem pacote Office, por exemplo, né? Assim como assim como os drivers mesmo do, da plataforma Windows que são bem desenvolvidos e bem colocados para a sua aplicação rodar daquela forma, né? Às vezes, quando o computador trava mesmo, por exemplo, você dá um Ctrl, um Alt F4, né? E um Ctrl Alt Del e abre lá o gerenciador, você vai ver que diversas aplicações estão abertas e você se pergunta, né? O que que é tudo isso aberto, né? Eu tô usando tudo isso? Tá, porque aquilo são os programas que são responsáveis por fazer o computador o que é aquilo hoje, o que é aquilo no momento, né? A gente tem aplicativo de segurança ali, aplicativo de um teclado aqui, o driver do teclado, o mouse, por exemplo. São aplicativos que ficam rodando ali junto com o sistema operacional para deixar tudo funcionando ok. E o sistema operacional do Windows, por exemplo, é o que vai gerenciar os recursos, né? A memória e o processamento para aquela função, né? Já o Linux, ele, diferente do Windows, né, que você tem que comprar sua licença para usar, né? E já às vezes já vem o computador, como você compra um dispositivo, né, um computador no caso, um desktop, ele já vai vir com o Windows com a chavezinha ativada. Quando não, você vai ter que comprar aquilo, assim como alguns aplicativos da Microsoft como o pacote Office, por exemplo. Você vai ter que ter a sua chave, né? Comprar para poder fazer o uso daquele aplicativo, né? Enquanto no Linux, tanto o sistema quanto os aplicativos que você pode usar nele são totalmente baixáveis, né? Assim como personalizáveis. Vamos colocar assim, o, o Windows, você é um usuário mais experiente, você é um usuário mais recente, né? Ou uma dessas duas opções, né? Aí você vai ver
o quanto você vai usar o computador, para que você vai usar. Você usa só para jogos, você usa só para trabalhar, você usa só para ter um computador em casa para fazer algumas tarefas. Aí você vai escolher o sistema operacional Windows de acordo com o que você, do que vai demandar o seu trabalho. Um Start, ou no caso da versão do Windows 7, você pode escolher o Starter, Professional, um, a versão também para empresas, tá? Sabe, para você colocar em diversas máquinas e ter interação entre elas, né? Fazer uma rede da sua empresa. Tem essa versão. E já no Linux, tudo isso vai de você. Você pode baixar um sistema básico, instalar um sistema básico, deixar ele mais robusto, deixar uma identidade visual sua, entendeu? E usar aplicativo para rodar da forma que você quer que roda. Pode, por exemplo, você pode fazer isso no Windows também, mas no Linux é muito mais fácil você dar mais processamento para determinada aplicação, dar mais memória para uma determinada aplicação, entendeu? E é isso. Basi- Aí eu separei umas diferenças aqui, né? Como foi falado, a interface do Windows que é aquela que já vem, né? A padrão, os aplicativos padrõezinhos lá. E E já no Linux você pode escolher, entre outras. Você pode também modificar, né? Para deixar do jeito que você quer a interface, independente do que a sua criatividade pedir, né? E o que você quiser fazer na hora, né? Aqui a segurança. O Linux é conhecido por uma segurança mais robusta, um modelo de segurança em camadas e é menos suscetível aos vírus e malware do que o Windows. E eu tá falando aqui que o fato do Windows ser mais vulnerável a esses ataques é que muitos dispositivos usam o Windows, né? Então, para uma pessoa mal intencionada, né, para um hacker, por exemplo, ele vai ter muito mais informações de como invadir um sistema Windows do que um sistema Linux, assim como o fato de que muitas possíveis vítimas usam o Windows, diferente do Linux, né? O código aberto, que foi aquilo que eu disse, né? Que o Windows você tem que baixar ali, ele já vem, né? E você pode baixar também, só que para ativar você vai ter que colocar um crackzinho ali ou comprar mesmo a versão, né? Que você quer. E o, o código ali você coloca e pronto. Intransferível, né? É seu e os usuários ali do seu computador vão poder usar, assim como o pacote Office, né? Você compra ali e os usuários vão poder usar com uma taxinha, né? Já no Linux, a diferença é essa. Você pode baixar o sistema, modificar o sistema, configurar para deixar ele mais bonito aqui, ó, que tá falando que ele é personalizável a interface. Você deixa ele, eu gosto do black, tal, você coloca e também você pode disponibilizar aquele código fonte, né? Depois você vai criar sua versãozinha ali, bonito, os recursos que é bom, que o sistema operacional se adaptou bem, né? Os aplicativos que você já rodou ali e vê que roda tranquilo, né? Esse, e essa melhora também é possível você fazer, né? Com o Linux. Enquanto no Windows você pode personalizar, né? Só que você não pode deixar ele mais robusto se for um sistema mais básico. E, e é isso. Uma daqui das diferenças que eu separei foi a compatibilidade do hardware, né? Que o Windows é projetado para funcionar em uma ampla gama de hardware,
enquanto o Linux pode ter alguns problemas com alguns hardwares, né? Foi aquele caso dos drivers que eu falei, né? Que o, o Windows, que é o que eu uso, né? Ele é um sistema que ele possui vários recursos da própria Microsoft, né? Para rodar a sua aplicação de forma mais segura, mais leve, né? Os frameworks, né? Que a gente fala. Muitos de vocês já foram baixar jogos e tiveram que ver o negócio de DirectX, né? Para deixar melhor. Tudo isso são drivers, né? Do Windows, né? Que tem que estar sempre otimizado para rodar as coisas da melhor maneira possível. Enquanto o Linux, ele pode ter alguns problemas de compatibilidade em relação a isso, só que vem se desenvolvendo cada dia mais, né? E de uma forma mais rápida, porque muita gente está aderindo ao Linux também, né? E outra diferença aqui é o gerenciamento de pacotes, né? Eu acho que a maioria de vocês usa o Windows, né? Se não me desculpe, mas é o que eu penso, né? Porque, porque sim, porque poucas pessoas do meu cotidiano usam Linux, né? E não que isso seja um problema ou outro, vai depender do que você mais se adapta. E, e muita gente só vê facilidade no Windows, né? E não tem muita curiosidade de saber como é o Linux, como vai fazer as coisas no Linux. Mas uma das diferenças aqui é que quando você quer baixar um aplicativozinho no Windows, né? Você vai lá e baixa um exezinho, um WinRAR da vida, quanto exe, e um executável, né? Clica, ele vai baixar. Enquanto isso, no Linux, você tem que baixar. Tem que baixar, não, gente, desculpa. No Linux, você tem os gerenciadores de pacotes, né? Como o apt-get está falando aqui e né? Que de, dependendo da função que você vai utilizar, você vai ver lá como você vai ver como o seu sistema ele se apresenta ali para você e dependendo do sistema, né? E a função que você vai querer realizar, você pode escolher aqui entre esses dois gerenciadores para fazer da forma melhor possível, né? Eu não entrei muito nesse contexto, mas basicamente alguns programas se adaptam melhor, né? São instalados de forma melhor, dependendo do gerenciador que você escolhe, né? Aqui temos dois gerenciadores aqui, dois exemplos de gerenciadores, apt-get e mas existem outras do Linux, né? Aí vai depender do que você for fazer, né? E do que ficar melhor para você. Vamos lá. Aí aqui eu separei os motivos, né? Pelo qual um usuário poderia escolher o Linux ou o Windows, né? Vamos começar vamos começar pelo Linux. Tá falando aqui que as razões podem incluir a personalização, estabilidade, segurança, o código aberto, gratuidade, a comunidade, o desempenho e acesso a software de qualidade, né? Esse desempenho aqui pode ser dado porque é um sistema mais leve, né? Que já o Windows, né? Com a otimização, ele vai criando mais aplicativos e isso consome também, por consequência, mais memória, mais processamento da máquina. Então, o Linux ele se torna mais leve. Tô falando aqui também a comunidade, uma coisa que eu achei bem interessante é que, como é um código aberto, o,
esse suporte que vai ter para o sistema operacional, diferente do Windows, no Linux é a comunidade, né? Você apresenta uma dificuldade X assim para instalar um programa, para rodar uma aplicação, você vai na comunidade do Linux, né? E ali você consegue desenvolver de acordo com o que você precisa, né? Tem essa comunidade mais unida, enquanto que no Windows, que as atualizações são dadas todas pelo sistema, né? A gente não vê isso. E, e aqui um dos motivos pelos quais as pessoas escolhem o Windows, né? Tá falando aqui que compatibilidade do software, né? É aquilo que ele é, ele é mais difundido, então tem mais aplicativo para ele, né? Facilidade do uso, que foi aquilo que eu tinha dito, né? O suporte, que é da própria empresa, que aí vai depender de usuário para usuário, né? Que muita gente acha legal, né? Top, a forma como tem ali também o fórumzinho dos usuários do Windows, né? Só que não é tão humanizado, né? E você depende muito de atualizações, né? O software empresarial, que eu tinha dito, da versão do Windows lá, hardware pré-instalado, que e a integração com o serviço da Microsoft, né? Porque basicamente os serviços da Microsoft são baseados no Windows, né? Então, a maioria das ferramentas que você pode utilizar ali, elas são disponibilizadas e a maioria delas são da própria Microsoft. Então, você não tem muito problema de compatibilidade, entendeu? E, e é isso. Aí vai mais do grau de conhecimento que você tem, né, para escolher entre um e outro, e principalmente do que você pretende fazer com a sua máquina, né, a aplicação que você pretende, e mas é isso, né? Hum, as duas têm os seus prós, seus contras, né? E eu não posso opinar mesmo sendo usuário de Windows, né? Mas vai depender muito de um usuário para outro, né? Aí cabe a você ver qual é melhor para você, né? E é isso. Muito obrigado e por hoje é só. É isso.